A mulher zombou da sogra por trabalhar como faxineira. O que aconteceu em seguida foi: Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Oi, gente. Hoje eu vou levar vocês para um tour pela nossa humilde mansão, tá bom? Não esqueçam de deixar o coraçãozinho se gostarem do estilo de decoração sul-americano, viu? Valéria sorriu radiante, girando a câmera do celular pela sala de estar com piso de mármore e um lustre de cristal cintilante no teto. Depois, virou a câmera em direção a Inácio, que estava sentado lendo o jornal, impecável em sua camisa branca. Esse é meu marido, CEO do Grupo Alcântara, super ocupado, mas sempre dá um jeitinho de tomar café da manhã comigo. Inácio lançou um olhar breve e forçou um leve sorriso. Um bom dia. Meu Deus, ele deu bom dia para vocês. Valéria soltou uma risada aguda e virou a câmera para o jardim. Vi aqui é o jardim que eu cuido todos os dias. Essas rosas vieram de Olambra, tá? Mas qual é a verdade? A luxuosa mansão ficava, na verdade, num condomínio modelo nos arredores de São Paulo, alugada por R$ 1.300 mensais num pacote ou vida de aparência ou só para Valéria gravar seus vídeos matinais. Ela já dissera a Inácio: a gente só precisa de um apartamento pequeno para viver. A casa perfeita é para alimentar a marca. Fica tranquilo, os fãs bancam tudo. Valéria era famosa na internet como @ValériaLadama, especialista em dicas de vida aristocrática e o diário da nora da alta sociedade. Em cada live, ela exaltava a sogra. Dona Rosa, minha sogra, a mulher mais elegante da América do Sul, está de férias em Gramado. Foi ela que me ensinou: uma dama de classe nunca cozinha, ela cozinha com atitude. Na vida real, Dona Rosa, nome completo Rosa Almeida, era uma mulher de 62 anos, baixa, com as mãos calejadas por décadas de trabalho como faxineira. Naquele momento, esfregava o corredor do 8º andar de um prédio comercial em Campinas, o mesmo onde Valéria era recepcionista numa pequena empresa financeira. Bom dia, Dona Valéria, disse Rosa com um sorriso ao passar pela recepção. O dia está lindo, né? Valéria estava retocando fotos no celular. Levantou os olhos por um instante e falou em voz baixa: já falei quantas vezes? Por favor, não me chame assim na frente dos clientes. Rosa parou, abaixou a cabeça. Desculpa, só queria dar bom dia. Não precisa cumprimentar. Só limpe o chão direito. Não quero ver poça de água igual ontem. Lúcia, uma colega brasileira, olhou de lado e sussurrou: é a sua sogra, né? Valéria deu um sorriso frio. Não. É só uma senhora da limpeza. Nada mais. Lúcia olhou para Valéria com estranheza. Mas ela se parece tanto com seu marido, pensou. Valéria permaneceu em silêncio e virou de costas. Ela odiava quem tentava lembrar a verdadeira ligação entre ela e aquela mulher com a vassoura. Ela tinha construído todo um universo virtual onde era nora da elite, a sogra era uma senhora nobre viajando pela América do Sul e o marido era um CEO de tecnologia. A verdade vergonhosa não tinha espaço ali. Naquela tarde, Inácio foi buscar Valéria de carro. Quando o veículo saiu do estacionamento, ele viu a mãe puxando um balde pesado. Baixou o vidro. Mãe. Quer que eu? Valéria segurou firme o braço dele. Sobe o vidro. E se alguém vê? Quer que me detonem nas redes sociais como uma nora farsante? Inácio suspirou, assentiu e subiu o vidro. À noite, quando Rosa voltou para seu quarto apertado na Zona Sul, ligou o celular e viu a nora fazendo mais uma live. A mesma voz, a mesma confiança. E minha sogra sempre diz: mantenha sua casa com cheiro de sândalo. Dama de verdade não vive em cheiro de lixo. Rosa permaneceu em silêncio. Mesmo sendo rejeitada, ainda assim olhava a nora com orgulho. Para ela, Valéria era inteligente, sonhadora, determinada. Não entendia o que era rede social, mas já ouvirá as vizinhas suspirarem: sua nora é famosa. Ensina até como usar colher de prata. Na manhã seguinte, Rosa levou para a empresa um saco de pães quentinhos e um pote de geleia de pêssego que ela mesma havia feito. Queria deixar discretamente na recepção para Valéria. Mas assim que chegou, a moça levou um susto. Meu Deus,
O que a senhora tá fazendo? Se alguém me vê, eu tô ferrada. É só pão pro café da manhã. Vi que ontem você tava cansada. Deixa aí e vai embora. Agora. Lúcia viu tudo de longe e franziu a testa. Quando Rosa se afastou, ela se aproximou. Ela é sua sogra mesmo, né? Valéria olhou em volta e murmurou: tá maluca? É só a faxineira. Você tá viajando. Lúcia apertou os lábios. Não respondeu. Mas seu olhar mudou. Certa vez, Valéria fez uma live com o tema O Meu Marido Perfeito na sala da falsa mansão. Usava um vestido branco e segurava uma taça de vinho. A luz direcionada a fazia parecer uma duquesa. Amor, vem cá dar um oi pras meninas. Inácio entrou no enquadramento, com um sorriso forçado. Valéria aproximou o celular do rosto dele. É verdade que casar comigo foi a sorte da sua vida? Ele sorriu sem graça. Foi sim. E o que sua mãe diz sobre mim? Inácio hesitou. Ela sempre diz que você é bonita, inteligente e tem classe. Valéria jogou a cabeça para trás e riu alto. Viu só? Minha sogra? Tá tomando chá em algum hotel 5 estrelas na América do Sul. Não é qualquer uma, não. Na tela, corações e comentários explodiam. Rainha demais. Queria ter uma sogra assim. Isso que é vida de elite. No quartinho apertado, Rosa assistia ao vídeo no celular velho. Sentada em silêncio. Sem raiva. Sem mágoa. Apenas uma pontada no peito. Depois de um tempo, desligou o aparelho, virou-se para um velho urso de pelúcia brinquedo que Inácio usava como travesseiro na infância e sussurrou. Meu filho está feliz, não está? O ursinho não respondeu. Assim como Valéria nora que ela amava mais que nunca a chamou de mãe. No 8º andar do prédio, um burburinho se formava. A pulseira dourada com pérolas da diretora da empresa Grupo Vitória Bio Dona Teresa Silva havia sumido após a reunião da manhã. Todos se reuniram no lounge onde ela tomara café. Você tem certeza que deixou aqui? Lúcia perguntou, vasculhando a área. Absoluta. Dona Teresa respondeu com firmeza. Nunca coloco minha pulseira na bolsa. Sempre deixo ao lado da xícara, como de costume. Valéria chegou para seu turno e se aproximou. O que houve, Dona Teresa? Minha pulseira. Presente da Associação Internacional de Mulheres de Negócios. A voz dela ficou fria. Aquela pulseira não desaparece assim, do nada. Um segurança se aproximou, sugerindo verificar as câmeras. Mas as câmeras daquela área estavam quebradas desde a semana anterior, algo que Valéria sabia muito bem. Ela lançou um olhar para o fim do corredor, onde Rosa limpava o chão. Eu não quero acusar ninguém, mas Valéria falou devagar, com tom inocente. De manhã, vi a senhora da limpeza exatamente nesse lugar. Lembro que ela se abaixou, como se tivesse pegando algo do chão. Todos os olhares se voltaram para Rosa. Aquela mulher? Dona Teresa arqueou a sobrancelha. Não estou afirmando nada. Valéria piscou. Só achei estranho. A senhora sabe, hoje em dia tá difícil para todo mundo. Lúcia arregalou os olhos. Valéria, não fala besteira. Valéria sussurrou. Você não sabe de tudo. Semana passada, ela me perguntou se eu conhecia a loja que vende bijuteria barata. Dona Teresa não respondeu. Apenas virou-se para o segurança. Chame-a aqui. Rosa esfregava o rodapé quando um segurança corpulento, chamado Diego, tocou em seu ombro. Precisa ir até a recepção. Ela foi, sem entender. Quando chegou, ouviu a voz gelada de Teresa. A senhora foi a última a estar no lounge esta manhã. A pulseira sumiu logo depois. Rosa arregalou os olhos. Viu, eu não peguei nada. Só estava limpando. Valéria se meteu. A senhora se abaixou para pegar algo, não foi? Só um guardanapo que alguém deixou cair. Podia ser a pulseira? Valéria arqueou as sobrancelhas. Não. Eu juro que não vi nada. Lúcia interveio. Dona Teresa, espere,
Ela é uma pessoa honesta. Deixe eu verificar o local. Não precisa. Dona Teresa levantou a mão. Segurança, verifique a bolsa e os pertences dela. Diego hesitou, e isso é um pouco demais. Eu assumo a responsabilidade. Se ela for inocente, peço desculpas publicamente. Rosa segurava firmemente o cabo do esfregão, as mãos trêmulas. Eu não fiz nada de errado. Eu só quero trabalhar com dignidade. Valéria falou suavemente, e ninguém está te acusando. Mas, sinceramente, é só uma checagem. Se não tem nada a esconder, por que ter medo? É verdade. Uma colega se intrometeu, olhando para Rosa com desconfiança. As coisas não somem do nada. Lúcia protestou, ela é a sogra da Valéria. Um silêncio gelado se instalou. Os olhos de Rosa estavam vermelhos. Valéria ficou paralisada por um segundo, depois se virou bruscamente, o quê? Você ouviu errado. Lúcia, eu ouvi ela chamar o Inácio de filho. Valéria riu friamente, ela está senil. Inventando coisas para conseguir dinheiro. Eu, nora dela? Você só pode estar louca. Rosa puxou o esfregão de volta e sussurrou, eu nunca inventaria isso. Valéria, minha filha. Não me chame assim. Valéria cerrou os dentes. Nesse momento, o elevador se abriu. Inácio entrou, vestindo uma camisa social azul escura e segurando alguns documentos. Viu a confusão, Rosa cercada, olhos marejados. Aproximou-se rapidamente. Mãe? O que está acontecendo? Rosa se virou, os lábios trêmulos, e disseram que eu roubei uma pulseira de alguém. Inácio olhou para Valéria, como isso chegou a esse ponto? Valéria desviou o olhar do marido, alguém perdeu um item, sua mãe limpou ali. Temos que ser imparciais. Minha mãe não é esse tipo de pessoa. Você tem certeza? Valéria arqueou as sobrancelhas. Ou quer ser envolvido nessa confusão? Um CEO do Grupo Alcântara com mãe acusada de roubo, você acha que a imprensa vai perdoar? Minha mãe é faxineira, não ladra. Dona Rosa ficou em silêncio, depois colocou o esfregão no chão com calma, pode ir, filho. Eu mesma vou me explicar. Inácio hesitou, depois abaixou a cabeça. Me perdoa, mãe. Ele pousou a mão no ombro dela, depois se afastou. Valéria sussurrou em seu ouvido, ótimo. Não crie mais escândalo. O segurança conduziu Rosa até a sala da segurança para revistar sua bolsa. Resultado, de nada encontrado. Mas a pulseira também não apareceu. Dona Teresa não pediu desculpas como havia prometido. Apenas deu de ombros e deve ter caído em algum lugar. Vamos procurar depois. Valéria cochichou para Lúcia, e viu. No fim, ninguém sabe de nada. Mas a dúvida permanece. Lúcia respondeu friamente, você é uma vergonha. Valéria não respondeu. Abriu o celular, rolou o feed do Instagram e sorriu ao ver o vídeo O Café da Manhã da dama Valéria e Inácio. Naquela noite, no quartinho alugado, Rosa sentou-se em frente ao espelho e cortou seus longos cabelos grisalhos com uma tesoura. Cada corte era como se cortasse um pedaço de memória. Ela olhou o próprio reflexo e murmurou. Talvez eu só exista para ser humilhada. No corredor, a vizinha brasileira chamada Maria bateu à porta. Dona Rosa, precisa de algo? Acabei de fazer uma sopinha. Rosa entreabriu a porta, tentando sorrir. Obrigada, querida. Não estou com fome. Mas agradeço por lembrar de mim. Maria notou o cabelo cortado curto, o olhar repleto de compaixão. Se precisar conversar, estou sempre aqui. Rosa assentiu. Mas quando a porta se fechou, ela encostou a cabeça no espelho e chorou em silêncio. Meses depois, na maternidade, o choro de um recém-nascido ecoou na sala de parto. Inácio desabou em lágrimas. Abraçou Valéria, vê um menino. É o Léo. Valéria assentiu levemente, a voz cansada porém fria, vá avise ao médico, não quero visitas. Nem da família do seu lado.
Inácio congelou. O que você disse? Você entendeu o que eu disse? Valéria virou o rosto, encarando o teto. Não quero aquela mulher perto do meu filho. O cheiro de desinfetante, o cheiro de produto de limpeza, o cheiro da pobreza. Eu não aceito. Você não pode proibir minha mãe de vir ao hospital. Ela é a avó do Léo. Valéria virou-se com olhos ardentes. Eu posso. E vou. Se você não escolher, eu escolho por você. Inácio cerrou os punhos, os lábios cerrados. No corredor, Rosa estava parada ao lado da parede branca, segurando uma sacolinha, um par de meias de lã tricotadas à mão nas últimas semanas. Os pontos estavam imperfeitos, irregulares, mas ela pensava, vai manter os pezinhos dele aquecidos todas as noites. Naquele momento, Inácio saiu do quarto. Viu a mãe e parou, surpreso. Mãe, você veio? Sim. Trouxe umas coisinhas, só umas meias. Passei noites fazendo. O Léo está bem? Está. O médico disse que está saudável. Inácio abaixou a cabeça, confuso. Deixa eu ver o rostinho dele, só de longe. Inácio olhou para a porta do quarto. Após alguns segundos, balançou a cabeça. A Valéria não permite. Porque eu sou uma imunda, não é? Rosa sorriu tristemente. Claro. Quem deixaria uma faxineira pegar no neto? Não é isso, mãe, é só que. Só o quê? A voz dela falhou. Só porque não sou boa o bastante. Só porque sou inferior à família dela. Porque não tenho diploma, nem perfume caro. Não culpo ninguém, Inácio. Só queria ser chamada de vovó uma vez. Inácio não respondeu. Rosa colocou o presente nas mãos dele. Se não quiser entregar, ao menos guarde isso no armário do Léo. Não precisa nem usar. Só, para ele saber que eu existi. Maria observava de longe, os olhos marejados. Rosa virou-se e caminhou pelo corredor do hospital, cada passo como se pisasse em cacos do próprio coração. Passou por uma ponte branca que ligava dois blocos e parou por muito tempo, olhando os carros pequenos indiferentes lá embaixo. Ninguém chamou seu nome. Ninguém correu atrás. Ninguém sentia sua falta. Na manhã seguinte, Valéria fez uma live no Instagram. Oi, gente. Acabei de dar à luz o Baby Léo. Obrigada pelas milhares de mensagens lindas. Estamos aqui no quarto VIP do Hospital São Lucas. Tudo no maior estilo nobreza. Ah, tão perguntando da sogra? Dona Rosa está descansando em Campos do Jordão. Ela não quis atrapalhar a gente. Ao lado, Inácio permaneceu em silêncio. Olhou para as meias de lã que haviam sido jogadas no lixo. O pacote rasgado, o laço arrancado com brutalidade. Um fio de lã vermelha pendia da borda da lixeira. Ele se abaixou e recolheu o fio, guardando-o no bolso. O que você está fazendo? Valéria perguntou, os olhos ainda fixos na tela. Nada, respondeu Inácio, em voz baixa. Valéria inclinou a cabeça. E não vem com esse drama. Meus fãs não gostam de sentimentalismo barato. Inácio olhou pela janela, o coração pesado. À tarde, Rosa voltou para o quarto alugado. Maria já a esperava na porta, segurando um copo de suco de laranja. Dona Rosa, preparei suco de laranja para a senhora. Tome um pouco. Obrigada, Maria. Você é muito boa comigo. A senhora quer que eu grave um vídeo para o seu netinho? Tem foto dele? Rosa sorriu tristemente. Não. Eu nunca vi o rosto do meu neto. Maria ficou atônita. Eu achava que ela mudaria. A Valéria? Ela mudou, sim. Mas para outro rumo. Ela não precisa de mim. Não precisa de ninguém. Só do mundo virtual onde ela é rainha. Dona Rosa, Maria colocou a mão no ombro dela. Se a senhora precisar que eu testemunhe ou diga alguma coisa, e estou sempre à disposição. Rosa balançou a cabeça. E não precisa, minha filha.
Uma sogra como eu, e vive para ser invisível. Maria sentou-se ao lado dela, e as duas mulheres, uma jovem e uma idosa, permaneceram em silêncio. Lá fora, o vento começava a soprar em São Paulo. Nuvens cinzentas deslizavam lentamente pelo céu, como os dias silenciosos e cheios de feridas que cobriam o coração de uma mãe. Durante uma gravação de vlog, Valéria estava ensinando como escolher lenços de seda adequados para mulheres sofisticadas, quando o bebê começou a chorar. Ela gritou: Inácio, cuida dele, por favor. Estou gravando. Inácio não respondeu. Estava no quarto, acariciando suavemente o fio de lã vermelha guardado no caderno. Ao ver o par de meias jogado no lixo, seu coração se apertou. Ele pegou o celular, prestes a discar para a mãe. Mas, no fim, o deixou de lado. Valéria entrou na sala. Você ia ligar para quem? Para ninguém. Não me diga que era para sua mãe. Não. Valéria resmungou: ótimo. Não quero a voz daquela mulher sujando este apartamento. Inácio olhou diretamente nos olhos da esposa. Você sabia, que ela andou 3 quilômetros para comprar o fio de lã mais macio de São Paulo? Pra quê? Pra tricotar umas meias baratas? Pra ser avó. Inácio se levantou, a voz abaixou. Pra provar que, ela não é invisível. Valéria soltou uma risada sarcástica. Parece coisa de novela. Acorda, Inácio. Nós somos uma marca. Não há espaço para lágrimas baratas. Ele não respondeu. Mas, pela primeira vez, seus olhos não desviaram. Inácio ficou na sacada, celular na mão, olhando o céu escurecido de São Paulo. Após hesitar, discou: mãe. O telefone tocou algumas vezes até que a voz de Rosa soou do outro lado da linha. Inácio? Achei que você tivesse me esquecido. Mãe, como a senhora está? Ele falou com a voz embargada. Bem. Só andou fazendo um pouco de frio esses dias. Mas não se preocupe, Dona Maria me emprestou um aquecedor portátil. E você, como está? O Léo está bem? Léo está bem. Acorda muito à noite, mas é um amor. Puxou a mãe. Ele deu um leve sorriso triste. Que bom. Ouvir sua voz, já me aquece. Mãe, me desculpa por aquele dia no hospital. Eu. Não tem problema. Rosa interrompeu com doçura. Não guardo mágoas. Você tem sua família, suas responsabilidades. Só quero saber que vocês três estão bem. Isso basta. Inácio fungou levemente. Estava prestes a continuar, quando a porta do quarto se abriu com força. Valéria apareceu, com o rosto gelado. Olhou diretamente para ele e perguntou com a cabeça inclinada. Você está falando com quem? Inácio apressadamente escondeu o celular com a palma da mão de ninguém. Valéria se aproximou e arrancou o aparelho das mãos dele, olhando para a tela. Ao ver o nome Mamãe Rosa, seus olhos se arregalaram. Você teve a audácia de ligar para aquela mulher? É minha mãe. Inácio suspirou. É ela quem me envergonha. É a sombra negra da minha vida. Valéria gritou. Quantas vezes eu já te disse, Inácio? Não. Entre em contato. Minha mãe só queria saber se o neto dela está bem. Ela vive sozinha. Cada vez que ouve minha voz, ela fica feliz como uma criança. Então vá dormir com sua mãe. Valéria levantou o telefone e o atirou com força no chão de cerâmica. Os estilhaços se espalharam. Valéria. Você ainda não entendeu? Cada vez que menciona aquela mulher, você suja minha imagem. Eu não posso ser esposa de alguém cuja mãe limpa escadas. Inácio cerrou os dentes. Então o que você quer? Valéria se aproximou, quase encostando o rosto no dele, sussurrando entre os dentes, ou ela. Ou eu. Escolhe. Inácio ficou imóvel. A respiração pesada. As palavras se embaralhavam na mente: maternidade, responsabilidade, orgulho,
verdade, redes sociais, amor. Tudo parecia um emaranhado de fios sem saída. Por fim, virou-se em silêncio, de cabeça baixa. Tudo bem. Valéria sorriu com Vitória, está aprendendo. Naquela noite, Dona Rosa sentou-se na porta do quarto alugado, segurando o celular que não tocava há dias. Maria se aproximou com uma xícara de chá quente. Nenhuma notícia do Inácio, dona? Não. Rosa forçou um sorriso. Talvez, e o telefone esteja quebrado. Ou ele esteja ocupado. Maria sentou-se ao lado dela e disse baixinho, eu acho que ele quer muito ligar. Mas talvez, e algo o esteja impedindo. Rosa ficou em silêncio por um tempo e então falou, quando o Inácio era pequeno, adorava desenhar. Teve uma vez que comprei um estojo de lápis de cor para ele, mesmo tendo que ficar sem comer por uma semana. Ele me desenhou como uma super-heroína. Hoje, e talvez esse super-herói tenha se tornado motivo de vergonha. Maria segurou a mão dela, a senhora não merece ser tratada assim. Um dia, seu filho vai entender. Uma semana depois, o senhorio anunciou, Rosa, vou precisar do seu quarto. Alguém ofereceu o dobro do aluguel. Rosa olhou para sua pequena bagagem, algumas roupas gastas, um calendário de parede, uma agulha de tricô. E não tenho outro lugar. Tenho um asilo aqui perto. A senhora pode tentar lá. Maria ouviu e se apressou em impedir, ela pode ficar comigo um tempo. Mas Rosa balançou a cabeça, e não. Você é jovem. Eu sou velha. Vou encontrar algum lugar, o provisório. Ela encontrou um quarto miserável escondido num beco úmido. Paredes manchadas, teto com infiltrações. Sua colega de quarto era uma idosa da Serra Gaúcha chamada Pedro, alcoólatra e mal-humorada. Não toque nas minhas coisas. Não sente na minha cadeira. Quem você é, não importa. Desde que não feda como ontem. Pedro gritou já na primeira noite. Rosa ficou num canto do quarto, encolhida, segurando o cachecol de lã inacabado. Os olhos estavam vermelhos. Do outro lado de São Paulo, Inácio olhava para o celular novo, sem coragem de ligar. Na cabeça dele, a voz de Valéria era como uma maldição, ou ela, ou eu. Valéria estava editando fotos para o Instagram, Léo vestido com roupas de grife, o quarto branco impecável, a legenda. Meu filho não precisa de ninguém além dos pais. Quem entrar na vida dele, e tem que ser limpo. Lúcia, uma antiga colega de trabalho, mandou mensagem para Inácio, soube que a dona Rosa foi praticamente expulsa do antigo quarto. Você sabia? Inácio não respondeu. Apagou a mensagem, mas ficou inquieto. Na manhã seguinte, Maria foi até o antigo local de trabalho e entregou um papel para Valéria. Valéria, aqui está o novo endereço da dona Rosa. Achei que você devia saber onde ela está. O quarto é pequeno, úmido. O inverno está chegando. Se você, e se ainda tiver um pouco de coração. Valéria soltou uma risada irônica, e não tenho tempo para pessoas que vivem no passado. Mas você vive numa ilusão. Maria respondeu, virando-se e indo embora. Valéria ficou em silêncio, mas logo publicou um novo vídeo, Felicidade não precisa de passado, só de direção para o futuro. Naquela noite, Rosa se encolheu sob um cobertor fino, enquanto Pedro ainda resmungava alguma coisa. Um rato correu pela parede. Ela fechou os olhos e sussurrou. Inácio, e você está dormindo bem? Ninguém respondeu. Apenas o som da água pingando do teto, caindo no chão gelado de cerâmica. A última chuva do outono desabava sobre São Paulo como chicotadas silenciosas nas ruas da cidade. A água transbordava nos bueiros, batia nas telhas enferrujadas da vila pobre. No quarto miserável, Dona Rosa ficou imóvel à mesa velha, com a luz trêmula da vela projetando sua sombra pequena nas paredes manchadas. Diante dela, havia uma folha de papel amassada. Ao lado, o cachecol de lã inacabado, de um tom verde esmeralda feito especialmente para Léo, o neto que ela nunca pôde tocar. Com mãos trêmulas, escreveu linhas tortas. Querido Inácio.
Me desculpe por ter nascido com uma condição que não desperta orgulho. Mamãe não culpa você por ter escolhido outra pessoa em vez dela. Só lamenta nunca ter visto o rosto do seu neto, nunca ter ouvido ele chamar uma vez sequer de vovó. Mamãe espera que, se houver uma próxima vida, você ainda seja seu filho. Te ama para sempre. Mamãe. Depois de terminar de escrever, ela dobrou a carta, colocou em um envelope e o lacrou. Olhou para o relógio antigo, 22h43. Vestiu um casaco fino, pegou a carta e o cachecol de lã inacabado. Ao sair para o corredor, Pedro resmungou: vai sair de novo, com essa chuva? Rosa respondeu suavemente: só vou respirar um pouco. Pode ir de vez. Pedro murmurou e bateu a porta com força. A ponte sobre o rio Tietê durante a noite era desolada, com a luz amarela tênue refletindo sobre a água turva abaixo. Rosa ficou próxima à mureta, as mãos segurando o ferro frio, a chuva encharcando seus cabelos e borrando seu rosto. Ela tirou a carta, colocou sobre a mureta. O cachecol verde esmeralda estava enrolado na mão esquerda, a direita se estendia no vazio. Agora sou invisível. Ninguém mais precisa de mim. Passos inesperados soaram ao longe. Uma menina cerca de 8 anos corria pela rua, a capa de chuva escorregando dos ombros, sandálias plásticas nos pés. Querida! Rosa gritou, alarmada. Cuidado! Faróis brilharam do outro lado. Uma buzina soou alto. Sem tempo para pensar, Rosa correu e abraçou a menina, rolando com ela para a grama molhada. O carro freou bruscamente, desviando e quase atingindo um poste. O motorista gritou pela janela: a senhora é maluca? Rosa não respondeu. Apenas olhou para a menina, desmaiada, com sangue escorrendo na testa. Ela a pegou nos braços e começou a correr em direção ao hospital mais próximo, o Hospital São Bento. Na sala de emergência, médicos tratavam apressadamente o ferimento da criança. Uma enfermeira perguntou: a senhora é parente da menina? Não. Só sou alguém que passava por ali. A senhora salvou a vida dela. Se não fosse por isso, talvez, e a enfermeira parou, olhando para Rosa com respeito. Ela apenas assentiu, dizendo suavemente: alguém ainda precisa de mim. Ainda não posso morrer. Na manhã seguinte, Maria abriu a porta e viu Rosa voltando, o cabelo despenteado, encharcada, olheiras fundas. Meu Deus! Onde a senhora esteve a noite toda? Fiquei preocupada. Rosa sorriu e mostrou o cachecol com manchas de sangue. Uma menininha quase foi atropelada. Levei ela ao hospital. Agora está bem. Maria segurou a mão dela. A senhora ia fazer alguma coisa ontem à noite, não é? Rosa permaneceu em silêncio. Depois de um tempo, tirou do bolso a carta molhada, as letras borradas. Talvez Deus não tenha deixado eu enviá-la. Maria, emocionada, disse: a senhora ainda tem muitos motivos para viver. A senhora não está sozinha. Eu achei que ninguém mais precisava de mim. Rosa olhou para o vazio. Mas aquela menina, em poucos minutos, me fez lembrar que eu ainda tenho um coração. Maria segurou a mão dela: eu vou ficar ao seu lado. Aconteça o que acontecer. Rosa assentiu. Pela primeira vez em muitos meses, deixou as lágrimas caírem, não de dor, mas de alívio. Naquela noite, Inácio estava arrumando suas coisas quando sentiu algo puxando do bolso do casaco velho, um fio de lã verde. Ele olhou para aquilo por um longo tempo, depois abriu a gaveta e pegou seu caderno, folheando, primeira página, foto do casamento com Valéria. Segunda, imagem do ultrassom do bebê Léo. Terceira, sua mãe sorrindo com o uniforme de faxineira. Ele ficou em silêncio. Cada rosto naquele caderno era uma parte da sua vida, uma parte que havia deixado Valéria apagar pouco a pouco. O choro de Léo ecoou. Inácio se levantou e foi até a sala. Valéria estava gravando com o microfone, e aqui temos o quarto estilo italiano onde Léo tira suas sonecas à tarde. Ele pegou o filho nos braços e sussurrou: talvez você nunca saiba quem tricotou suas primeiras meias. Valéria franziu a testa: o que você disse?
Nada. Inácio tirou o celular. Mais uma vez olhou para a tela. O nome ou mamãe ou ainda estava lá. Mas desta vez, seus dedos não tremiam mais. Um alarme soou alto no apartamento branco. Inácio correu para o quarto do bebê. Léo estava convulsionando, o rosto roxo. Valéria ficou paralisada, gritando: faz alguma coisa. Ele não consegue respirar. Inácio pegou o filho, o coração acelerado, e chama a ambulância. Rápido. Valéria tentou pegar o telefone, mas as mãos tremiam, e eu não sei qual número. É 190. O número é 190. Inácio gritou. Em apenas 4 minutos, a ambulância chegou. Os socorristas colocaram Léo na maca, instalaram uma máscara de oxigênio, aplicaram relaxantes musculares e o levaram direto para o veículo. Inácio subiu com eles. Valéria tentou ir junto, mas uma enfermeira a impediu. Precisamos de espaço para a criança e a equipe médica. Vá de carro. Chegará rápido também. Valéria ficou parada, como uma estátua, o batom borrado pelas lágrimas. Na sala de emergência do Hospital Sírio-Libanês, médicos e enfermeiros trabalhavam intensamente. Léo foi levado para exames urgentes. Um médico se virou para Inácio. O menino apresenta sinais de um distúrbio enzimático raro. Precisamos de plasma sanguíneo de um parente direto do lado paterno. Caso contrário, será risco de morte. Inácio ficou paralisado. Do lado paterno? Quer dizer, minha mãe? Exatamente. Ela é a pessoa mais compatível. Valéria chegou nesse instante e ouviu a última frase. Gritou: não. Não deixo aquela mulher tocar no meu filho. O médico franziu a testa. E a senhora está dizendo o quê? Isso é uma emergência. Ela é quem para saber de sangue, de doença? Valéria disse furiosa. Ela limpa lixo, vive na sujeira. Eu não permito. Inácio se aproximou, os olhos firmes. Vou ligar para minha mãe. Você ficou louco? Valéria gritou. Vai me trair por causa de uma velha pobre? Trair você? Inácio falou baixo. Não. Só não quero que meu filho morra por causa de um orgulho idiota. Valéria deu um passo para trás, pálida. Inácio discou. Mamãe. A voz de Rosa surgiu, surpresa. Inácio? Por que você está? Mãe, vem pro Hospital Sírio-Libanês agora. O Léo precisa de plasma. É urgente, mãe. Eu estou indo agora. A linha foi encerrada. Valéria se virou para o médico. Não tem outra forma. Eu pago. Quanto for. Nós não vendemos vidas. O médico respondeu friamente. A chuva começou a cair em São Paulo. Rosa corria pelas ruas com um guarda-chuva velho e rasgado. Maria vinha atrás. Dona Rosa. Onde vai com essa chuva? Meu neto precisa de mim. Rosa respondeu com firmeza. Eu vou com a senhora. Maria pegou sua capa de chuva às pressas e chamou um táxi. No hospital, Valéria entrou na sala de reunião familiar, onde os médicos estavam apresentando o estado do paciente. Um médico idoso chamado Dr. Fernando Ribeiro balançou a cabeça. Se não tivermos o plasma compatível nas próximas 3 horas, não podemos garantir nada. Inácio segurou a mão da esposa. E não temos outra escolha. Valéria cerrou os dentes. E se ele morrer, vou te odiar pelo resto da vida. Inácio soltou a mão dela. Prefiro ser odiado por você do que me odiar por não ter ligado para minha mãe. 1 hora depois, Rosa chegou ao hospital, com a roupa encharcada, ainda segurando o velho cachecol de lã. Inácio correu até ela. Mãe. A senhora está bem? Estou. Onde está o menino? Na sala de tratamento. Eles precisam do plasma. Doutor Ribeiro apareceu. A senhora é Rosa Almeida? Por favor, venha conosco. Valéria se aproximou e bloqueou o caminho. Espere. Rosa olhou para Nora,
sem raiva, e disse suavemente: vim por causa do meu neto. Por mais ninguém. Valéria gritou: se meu filho pegar alguma infecção por causa da senhora, eu processo esse hospital. Doutor Ribeiro falou com firmeza: a senhora não tem o direito de impedir o tratamento. Pode continuar com seu orgulho, enquanto nós salvamos vidas. Valéria ficou muda. Na sala de transfusão, Rosa passou por uma triagem rigorosa. O médico se surpreendeu ao perceber que ela conhecia os procedimentos. A senhora estudou medicina? Trabalhei em hospital público antes de me tornar faxineira. Participei de cursos comunitários de primeiros socorros. Doutor Ribeiro assentiu com a cabeça: estou impressionado. Rosa se virou para Inácio: não culpe a Valéria. Ela só está com medo. Inácio segurou a mão da mãe: eu errei. Fiquei em silêncio por tempo demais. SHHH, deixe a mãe terminar o que tem que fazer. Rosa sorriu. No corredor, Maria sentou-se ao lado de Valéria e lhe ofereceu um lenço. Valéria empurrou: não preciso. Você devia ser grata. Rosa não está com raiva de você. Não preciso de piedade. Mas seu filho precisa do sangue da pessoa que você chamou de imunda. Valéria abaixou a cabeça, os lábios apertados. 1 hora depois, a transfusão terminou. Léo se recuperava mais rápido do que o esperado. As convulsões cessaram, os sinais vitais estavam estáveis. Doutor Ribeiro deu um tapinha no ombro de Inácio: parabéns. O menino passou do perigo. Inácio se virou para Rosa, os olhos marejados: obrigado, mãe. Dona Rosa apenas sorriu, ainda segurando o cachecol inacabado. Valéria observava de longe, os olhos fundos, sem altivez. Virou-se e saiu lentamente pelo corredor, sem mais olhares a seguirem como antes. Na UTI, o som do monitor cardíaco de Léo pulsava com firmeza. A luz branca suave do teto refletia no rostinho que agora dormia tranquilo após o susto. Inácio sentou-se ao lado da cama, segurando a mão do filho, os olhos fixos na pele que já recuperava o tom rosado. A porta se abriu. Rosa entrou, usando o jaleco descartável da sala de doação de plasma. Aproximou-se devagar, ainda com o cachecol verde inacabado nas mãos. Inácio se levantou: mãe, deixaram a senhora entrar? O médico permitiu. Disseram que ele está fora de perigo. Só quero vê-lo um pouquinho. Ele assentiu e se virou para Valéria, que estava curvada no banco ao fundo. Você ouviu? A mãe veio, e não te culpou por nada. Valéria permaneceu em silêncio. Rosa olhou para Léo, os olhos marejados. Ele tem as orelhas do Inácio quando era pequeno. Mas a boquinha, acho que puxou a mãe. Valéria levantou a cabeça lentamente. Fitou Rosa por um longo tempo e depois desviou o olhar, evitando encarar a mulher que sempre foi uma espinha em seu coração. Inácio disse baixinho: me perdoa, mãe. Por tudo. Rosa fez um gesto com a mão, a voz suave como o vento: não diga nada agora. Deixe tudo se acalmar. Ele está bem, e isso basta para mim. A porta se abriu novamente. Doutor Ribeiro entrou com um médico jovem. O mais novo olhou para Rosa, surpreso: a senhora foi quem me orientou na manobra de reanimação agora há pouco. A senhora não é uma pessoa comum. Doutor Ribeiro assentiu: e descobrimos mais sobre Dona Rosa. O registro de doadora de sangue mostra que ela foi técnica em emergências médicas comunitárias em Campinas, com 6 anos de formação contínua em primeiros socorros de urgência. Inácio ficou boquiaberto: a senhora trabalhou com saúde? Rosa assentiu: e não contei porque sabia que você e a Valéria preferiam uma sogra calada, sem confusão, sem bancar a sabida com o passado. Valéria murmurou com a voz embargada: eu não sabia. Maria entrou atrás de Rosa. Sentou-se ao lado de Valéria: você realmente não sabia. Mas essa ignorância fez você ferir quem mais ama seu filho. Valéria não respondeu. Apenas permaneceu em silêncio. Rosa colocou o cachecol sobre as perninhas de Léo, acariciando sua pele macia com delicadeza.
Tricotei isso achando que não teria mais chance. Hoje, deixo aqui como uma forma de dizer oi, mesmo que atrasado. Inácio olhou para Valéria. Tem algo que você gostaria de dizer à mãe? Valéria se levantou. Seu olhar encontrou o de Rosa, tremendo. A senhora salvou meu filho. Rosa sorriu. Só fiz o que qualquer avó faria. Valéria se aproximou, ficou ao lado da cama e se curvou profundamente. Obrigada. Sem maquiagem. Sem câmeras. Sem legenda. Apenas uma Valéria cansada e verdadeira. Rosa respondeu suavemente, e não esperei um agradecimento. Só esperei um olhar que não fosse frio. Inácio, atrás dela, colocou a mão no ombro da esposa. Tem mais alguma coisa que quer dizer à mãe? Valéria chorou. Me desculpa. Errei muito. Uma lágrima caiu sobre a mãozinha de Léo. Na manhã seguinte, enquanto Rosa se preparava para deixar o hospital, Dr. Ribeiro veio apertar sua mão. A senhora é uma mulher forte e generosa. Nem todos teriam coragem de fazer o que a senhora fez ontem. Rosa sorriu docemente. Só fiz pelo meu neto. O médico aqui é o senhor, é quem faz milagres. Não. O milagre vem da compaixão. Maria interrompeu. Ontem o hospital inteiro viu a senhora doando plasma sem exigir nada. Agora todos sabem que a senhora não é uma velha que limpa escada, mas sim uma mãe, uma avó extraordinária. Rosa olhou para Inácio e Valéria. Não quero que enfeitem meu passado. Só quero que o futuro não repita a dor. Inácio apertou forte a mão dela. Não vai acontecer, mãe. Eu prometo. Valéria assentiu. Eu vou mudar. Eu devo à senhora o mundo. Rosa olhou para o cachecol agora completo sobre as perninhas de Léo, seco e perfumado. Sussurrou. Se ele puder dormir com os pés aquecidos todas as noites, então eu já tenho o meu mundo. 3 dias após a transfusão, Léo estava completamente estável. As convulsões não voltaram. O bebê voltou a mamar, e às vezes sorria quando Inácio soprava bolhas de sabão. O quarto hospitalar, antes frio, agora era inundado de sol, com luz entrando pelas janelas e formando faixas brilhantes no chão. Inácio entrou na UTI com um pequeno buquê de rosas amarelas na mão. Rosa estava sentada ao lado da cama, acariciando suavemente as costas do neto com um gesto puro de avó. Mãe, Inácio chamou baixinho. Dona Rosa se virou, o olhar sereno. Ele se aproximou, colocou o buquê sobre a mesa e lentamente se ajoelhou diante dela, as mãos tremendo levemente. Mãe, me perdoa. Eu sou o filho mais covarde do mundo. Tive mais medo da minha esposa do que de perder minha mãe. Eu me calei quando te humilharam, virei as costas quando você precisava de mim. Eu mereço ser deserdado. Rosa não disse nada. Olhou para o filho ajoelhado, os cabelos caindo sobre o rosto. Um momento de silêncio pesou no ar. Então ela estendeu a mão e tocou suavemente a cabeça dele. Meu menino finalmente teve coragem de encarar a verdade. Inácio levantou o rosto, os olhos vermelhos, e não sou digno de te chamar de mãe. Rosa sorriu, suave. Nunca te culpei. Só tinha medo de você viver ao lado de alguém que não sabe amar. Inácio chorou. Escondeu o rosto nos joelhos da mãe, soluçando como uma criança. Me perdoa, mãe. Por favor. Aquela cena foi registrada por acaso por um jovem enfermeiro chamado André Martins com seu celular. Ele havia entrado no quarto para medir a temperatura do paciente, mas ficou paralisado ao ver Inácio, um homem alto e corpulento, ajoelhado diante da mãe que havia sido humilhada até o extremo. Quando Rosa colocou a mão sobre a cabeça de Inácio, seu olhar caloroso pareceu envolver todo o quarto, e André não conteve as lágrimas. Naquela tarde, ele publicou a foto em sua rede social com a legenda: A força não está no poder ou na fama. Está em ter coragem de pedir perdão a quem sempre esteve em silêncio por nossa causa. Em apenas 3 horas, a foto se espalhou como fogo. Inúmeras contas em redes sociais compartilharam a imagem, incluindo pessoas que antes eram fãs fervorosos de Valéria.
Valéria viu a imagem enquanto se preparava para gravar um vídeo sobre o como escolher lenços Hermes para mães modernas. Sua mão parou no ar ao ver a cena de Inácio ajoelhado aos pés de Rosa. Ela apertou os lábios com força. Rolou para baixo, lendo os comentários. Essa mulher já foi chamada de impura. Alguém aí lembra disso? Será que a Valéria sente vergonha agora que a sogra é quem salvou a neta dela? Eu era fã da Valéria. Agora, deixei de seguir. A tela começou a embaçar. Valéria nunca tinha sentido as redes sociais tão impiedosas, quando toda a luz recaía sobre alguém que ela tentará enterrar, Dona Rosa. Ela se levantou, desligou o telefone e foi até o banheiro. Encarou o espelho. Pele de porcelana, sobrancelhas meticulosamente desenhadas, lábios com batom claro, cabelos em ondas perfeitas, e mais o olhar dela agora era um vazio frio e distante. Com lentidão, retirou cada joia, removeu o rímel, lavou a base do rosto. Pela primeira vez em muitos anos, Valéria encarou a si mesma de cara limpa. Sem plateia, sem luzes, sem admiração. Quem sou eu? Naquela noite, Rosa se preparava para deixar o hospital. Inácio assegurou. Mãe pode voltar para casa comigo. Fique o tempo que quiser. Rosa balançou a cabeça. Ainda tenho meu quartinho, e a Maria. Valéria estava atrás da porta e ouviu tudo. Ela saiu, sem maquiagem, sem vestidos extravagantes. Usava um suéter cinza claro e calça jeans simples. Seus olhos estavam marcados por olheiras, mas brilhavam com clareza. Dona Rosa. Sua voz tremia levemente. Eu posso falar com a senhora um instante? Rosa se virou, assentiu com a cabeça. Elas caminharam para o corredor longo, onde a luz era fraca e ninguém prestava atenção. Valéria se ajoelhou. Sem aviso, sem encenação. Curvou a cabeça diante da senhora idosa. Me perdoa. Eu fui a pior nora possível. Eu rejeitei a senhora, rejeitei até a verdade. Rosa não respondeu, apenas permaneceu em pé. Valéria continuou. Eu achava que a senhora manchava a minha imagem. Mas fui eu quem manchou minha própria imagem. Não por ser pobre ou por limpar chão, mas porque eu morria de medo de não ser admirada. Maria se aproximou do fim do corredor, mas não interferiu. Apenas testemunhou, em silêncio. Rosa se sentou, puxou Valéria para sentar ao lado. Com a mão, acariciou levemente. Errar, todo mundo erra. Mas reconhecer o erro é o começo. E você reconheceu. Valéria desabou em lágrimas, abraçando a senhora como uma criança que encontra a mãe depois de um longo pesadelo. Aquelas lágrimas já não eram de vergonha, eram de libertação. Inácio, de longe, observava as duas mulheres que mais amava, uma ajoelhada, outra de braços abertos. Sorriu. Pela primeira vez, seu coração estava em paz. Naquele mesmo instante, Maria pegou o celular. Não gravou o vídeo. Apenas digitou uma mensagem. O final da verdadeira compaixão não é a vitória, é a humanidade sendo salva. Na manhã de segunda-feira, uma semana após a alta hospitalar, Valéria apareceu no centro comunitário de Vila Mariana sem maquiagem, sem celular, sem vestido de grife. Usava um suéter cinza simples, o cabelo preso, e carregava uma cesta com pães e uma marmita de canja de galinha. Quem abriu a porta foi Maria. Arregalou os olhos de surpresa. Dona Valéria? Me chame só de Valéria, ela respondeu com um sorriso suave. Vim ver a minha mãe. Rosa saiu de dentro, ainda com o novelo de lã nas mãos. Ao ver Valéria, parou por um instante. Valéria se aproximou, colocou a cesta sobre a mesa de madeira no pátio. Fiz um pouco de canja. Não sei se a senhora vai gostar, mas usei a receita da Dona Maria. Rosa olhou, sem dizer nada. Depois de um tempo, puxou uma cadeira e sentou-se. Sente-se, disse com voz baixa. Valéria sentou-se à frente dela, o olhar hesitante. A senhora lembra, quando eu disse que era impura, que me envergonhava da senhora? Rosa assentiu. Eu também lembro,
disse Valéria, olhando-a nos olhos. A falsidade pode nos fazer brilhar por um momento, mas só o amor verdadeiro e a gratidão nos tornam pessoas decentes. Não devemos julgar alguém pela profissão ou aparência, porque muitas vezes são justamente os que vivem em silêncio que mais sacrificam e nos amam. A felicidade não vem da aprovação de estranhos, mas da compaixão daqueles que ferimos. Reconhecer os próprios erros e mudar é o único caminho para salvar a si mesmo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.